Armindo Marcílio Doutel de Andrade, ou apenas Doutel de Andrade, nasceu no dia 17 de novembro de 1920, no Rio de Janeiro. Doutel de Andrade sempre se colocou à frente de uma série de discussões trabalhistas, sendo um dos principais articuladores em defesa dos trabalhadores. Esteve ao lado de Jango nos seus momentos políticos mais conturbados, como, por exemplo, após a renúncia de Jânio Quadros, em que foi impedido de assumir, pois estava em uma viagem internacional na China. Essa viagem foi uma demonstração de que Jango era um comunista e, caso este assumisse a presidência, representaria um perigo para todos os cidadãos brasileiros, uma ameaça à pátria. Por conta disso, houveram uma série de empecilhos para que ocorresse a posse de Goulart. Porém, Leonel Brizola e o comandante do Terceiro Exército, José Machado Lopes, rebelaram-se contra a posição dos ministros militares e mobilizaram o Estado em defesa da posse de Goulart. Doutel de Andrade, em discurso na tribuna da Câmara, revelou a disposição de Jango em aceitar a solução parlamentarista, proporcionando desse modo as condições para a votação favorável. Então, Goulart assumiu a presidência no dia 7 de setembro. Quando o presidente João Goulart anunciou os projetos de reformas de base que enviaria ao Congresso em 13 de março de 64, acirrou-se a crise política. As declarações presidenciais foram consideradas pela oposição conservadora e por setores das Forças Armadas uma contraposição à Constituição e uma sugestiva ligação do governo com a esquerda radical. Doutel, no dia 30 de março, divulgou uma nota desmentindo os argumentos da oposição em relação à tensão que pairava no ar sobre o presidente João Goulart. Então, no dia seguinte, em 31 de março de 64, João Goulart é deposto por militares. Antes de buscar exílio no Uruguai, Jango enviou um bilhete para Doutel de Andrade explicando que a sua deposição foi irrevogável. Este bilhete virou um manifesto do ex-presidente que foi lido na tribuna da Câmara em agosto, denunciando a regência de Castelo Branco de ter atacado a democracia brasileira para evitar as reformas de base, estas que vinham ganhando força no discurso de Jango e também no apoio da população. Doutel, em abril de 66, associou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, partido que reunia os opositores do regime militar e que foi criado após a instauração do bipartidarismo. Com isso, Doutel de Andrade teve seu mandato cassado com base no Ato Institucional número 2, fundamentado na Lei de Segurança Nacional, este em que os opositores eram catalogados como agentes da subversão internacional, ou pelo menos essa era a ideia vendida pela mídia, igreja e os próprios militares. Com essas pessoas nos canais políticos, os opositores ao regime militar estariam pondo em perigo os valores mais tradicionais do país, como a família, a religião e a propriedade privada. Então, criou-se essa fantasia para justificar que a liberdade de manifestação, das divergências, dos debates, a oposição aos militares não era permitida. Ou seja, segurança e ordem nacional foi apenas um mecanismo para caçar a resistência com base no conservadorismo e no medo da comunização do país presente na sociedade daquele momento. Assim, com o Congresso em recesso, no dia 12 de outubro de 66, juntamente com 5 outros deputados federais, Doutel teve seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Por ser essa personalidade e tantos feitos na política brasileira, imagina-se que ele tenha tido um destaque nos jornais ao noticiarem sua cassação. Porém, não foi isso que aconteceu. Os jornais florianopolitanos da época não noticiaram em grandes proporções o ocorrido. O máximo que ele alcançou foi uma pequena nota no canto superior direito do jornal O Estado, em 13 de outubro de 66. Isso é, essa figura tão significativa para a política nacional não teve espaço nas páginas dos jornais de grande circulação da capital catarinense.